Aleluias, glória a Deus. Paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo, que Deus os abençoe mais uma vez. Graças damos a Deus porque Ele é maravilhoso, tem nos ajudado, nos orientado, tem abençoado a nossa vida, a nossa casa, tem nos dado do seu livramento, tem nos auxiliado, nos instruído até aqui, né? Graças damos a Deus por tudo e por todas as coisas. Estamos mais uma vez iniciando o nosso momento de ensino. Todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, nós estamos aqui na página do Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus, e estamos a aprender juntos da palavra do Senhor, né? Enquanto os irmãos aprendem daí, eu aprendo de cá, e nós juntos estamos a crescer aí na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, no ensino anterior nós tratamos sobre interpretação bíblica, né? Nós falamos a respeito da interpretação bíblica, eu trouxe aqui todo um conteúdo, né, introdutivo aqui a respeito deste assunto e deixei bem claro para os irmãos a importância de nós termos o conhecimento e dessa questão, né, da interpretação bíblica. Não somente aqueles que têm, né, o chamado na palavra de Deus, né, que têm a vontade para esse ministério, mas como aquele que não tem o chamado para esse ministério da palavra, porque o conhecimento em relação, o saber em relação à interpretação bíblica auxilia a todos os cristãos. Então todos os cristãos devem saber sobre isso, devem entender todo esse assunto, né? Principalmente quem tem o chamado. Esses são os que mais precisam de conhecimento da Bíblia Sagrada e em relação a este tema, na interpretação das Escrituras Sagradas, tá? Como eu disse no ensino anterior, amados, não acho que só porque você não tem esse chamado, não tem essa vontade, né, para o ministério aí da palavra e do ensinamento, do ensino da palavra, ou da pregação e tal, não ache que você não precise disso. Como eu disse no ensino passado, é muito importante, porque nós a todo momento somos bombardeados por heresias, por más interpretações, por falsas ideias teológicas e doutrinárias. Então a igreja hoje ela é bombardeada muito por este conteúdo, que é um conteúdo podre, né? Onde se maqueia muito o evangelho, a palavra de Deus, e traz algo que não vem fazer bem para nós cristãos, nosso crescimento espiritual, muito pelo contrário, vem até a nos atrapalhar. Então, se nós tivermos um conhecimento a respeito da interpretação bíblica, nós podemos compreender melhor, né, aquilo que está sendo ministrado e aquilo que está sendo lançado, né, ao nosso coração, posto, né, diante de nós ali, para que nós venhamos a nos alimentar. Então nós vamos, como é que se diz? Nós teremos aí uma ferramenta a mais para que nós possamos crescer em Cristo Jesus aí na sabedoria aí espiritualmente, amém? A analisar as Escrituras Sagradas para ver se aquilo que está sendo ensinado está correto ou não, isso daí é algo que não pode deixar de existir, né, na vida de nós cristãos. Nós temos que analisar aquilo que está sendo pregado para ver se condiz com aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. A Bíblia nos fala dos bereanos, né? Quando Paulo ele ensinava, ele falava, ele pregava, os bereanos eles consultavam nas Escrituras para ver se o que Paulo estava ensinando de fato tinha a ver com a palavra mesmo, se estava dentro daquilo que estava sendo ensinado. Eles comparavam aquilo, né? Então eles iam comparando a pregação com as Escrituras. E nós cristãos, muitas das vezes, nós ficamos muito em falta nisso. Nós não comparamos com as Escrituras, nós lemos a Bíblia, né? Então fica difícil de comparar alguma coisa. Então não temos o conhecimento da palavra de Deus porque nós não procuramos pelo conhecimento da palavra. A Bíblia diz que Deus ele é dono de todo conhecimento e sabedoria. Salomão ele disse, se você pedir para Deus, ele te dá sabedoria, né? O apóstolo Tiago também disse, né? Se você precisa de sabedoria, pede a Deus. Mas não é simplesmente Deus me dá sabedoria e amém. Não, nós temos que nos esforçar para que nós possamos alcançar da parte de Deus essa sabedoria, e ela tem que ser exercitada a cada dia. Amém? Amados, no ensino passado, então, nós falamos sobre, né, dentro deste assunto, né, de interpretação bíblica, nós falamos a respeito da hermenêutica, né, e nós aprendemos que ela é uma matéria da teologia que cuida aí da interpretação. E nós aprendemos que a hermenêutica ela é a arte de interpretar, né? Ela nos ensina, nos auxilia aí na interpretação dos textos sagrados, tá?
E dentro da hermenêutica nós aprendemos que existe a exegética, ou exegese, né? Nós aprendemos que tem a exegese e a exegese. E aprendemos que exegese é uma palavra grega, né, que significa levar para fora, né? Ou seja, eu extraio algo do texto, né? Eu tiro ali algo do texto, tirar não no sentido de excluir, jogar fora, não, mas no sentido de extração, de absorver, né, algo do texto ali na interpretação. Essa é a exegese, né? E a exegese é o contrário, eu coloco algo dentro do texto, né? Eu coloco, por exemplo, a minha interpretação particular, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, né? Eu coloco dentro do texto aí, né, para ensinar ou pregar, tá? E nós aprendemos que a exegese é algo correto, é algo da vontade de Deus, e a exegese é totalmente o oposto, sai fora do querer e da vontade de Deus, e aí traz heresia, traz coisas que infelizmente não convém, a exegese não ajuda em nada, na verdade ela tende a atrapalhar espiritualmente, tá? Então nós aprendemos sobre isso, nós pegamos toda a teoria em relação a isso daí, tá? Agora vamos ver a exegese e a exegese na prática, tá? Então nós vamos pegar um verso da Bíblia Sagrada e vamos dar um exemplo de exegese e de exegese, tá bom? O texto que eu separei aqui está em Filipenses, no capítulo 4, e o verso de número 13. Um versículo muito conhecido pela igreja, então vai ficar mais fácil nós trabalharmos com ele neste ensino. Lembrando, amado, antes de dar continuidade, que este ensino de interpretação bíblica e de hermenêutica, ele é um ensino mais, digamos assim, da categoria de teologia, tá? Não é um ensino, digamos, congregacional, para poder, um tema, né, congregacional, para poder falar em cima do púlpito, diante da igreja, em um culto de ensino, por exemplo, tá? E ele é mais um tema da teologia, tá? Uma coisa um pouco mais profunda. Mas eu peguei este tema da teologia e tentei transformar ele em algo assim mais congregacional, para que eu pudesse trazer aqui para os irmãos compreenderem algo a respeito, tá? Então eu estou tentando simplificar um pouco e tornar ele um pouco mais congregacional, porque ele é mais técnico, muito mais técnico do que isso. E como nós não estamos em um curso teológico aqui, então não há necessidade de trabalharmos com tanta técnica e com essas propriedades, tá? Então nós vamos trabalhando com uma propriedade mais congregacional. Então nós estamos moldando aí todo este conhecimento, este saber a respeito da hermenêutica, para que possa se encaixar mais e se enquadrar mais ao sentido aí congregacional, algo que pode ser ensinado na igreja, aí no púlpito, para os irmãos da igreja, tanto para os leigos como aqueles que procuram estudar mais da Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos lá, então nós aprendemos sobre a exegese e a exegese. Então tem um texto aqui que eu separei para nós compreendermos melhor, só que agora na prática, a respeito da exegese e da exegese, ok? O texto que eu mencionei é Filipenses capítulo 4 e o verso de número 14, tá? Filipenses 4,14, que diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em outra tradução vai estar escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece ou em Cristo que me fortalece, sabemos que se trata da mesma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo, tá? Então Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se nós pegarmos aqui um exemplo de exegese, nós poderíamos ensinar dentro deste versículo, ou aprender dele, dizendo que com a ajuda de Jesus Cristo, aquele que me fortalece, eu posso fazer tudo o que eu quiser, ou eu posso alcançar tudo o que eu quiser, ou eu posso ter tudo o que eu quiser. Tá? Então, se nós olharmos para este texto e nós trouxermos uma interpretação dessa categoria, com essa vertente, nós estaremos fazendo uma exegese, tá? Então, o texto, se nós lermos ele assim no sentido mais superficial, nós entenderemos isso, tá? E poderia ser ensinado dessa maneira. Abrindo aqui um parênteses, antes de nós darmos continuidade, amados, nós temos que analisar, nós como Igreja do Senhor, como ouvintes, nós temos que analisar as pregações que nós ouvimos na internet, nas igrejas, enfim, em qualquer lugar,
para que nós não venhamos ser apanhados por uma mensagem que vai contra as Escrituras Sagradas, ou que às vezes não está totalmente contra as Escrituras, mas que não é o que o texto está querendo dizer, tá? Porque sendo assim nós acabamos por aprender errado. E por aprender errado, o conhecimento verdadeiro ele passa a não fazer parte de nós. Aí nós acabamos nos enquadrando naquele texto que Jesus disse, que o povo de Deus ele erra por falta de conhecer as Escrituras, tá? E muitas das vezes nós passamos a conhecer ela de maneira errada, tá? Então um texto, para que ele venha a ser ensinado, ou para que nós venhamos absorver deste texto, né, na leitura diária, por exemplo, ou num estudo que nós fazermos particularmente para nós aprendermos da Bíblia, ou ainda uma mensagem, como eu disse, que nós ouvimos, o texto ele tem que ser analisado dentro de determinados padrões, para que nós possamos compreender aquilo que de fato a Bíblia quer dizer. Se nós pegarmos um verso, isolarmos ele, a tendência é nós tirarmos dali um ensino incorreto, contrário e herético. Essa é a tendência. Não estou falando que sempre vai acontecer isso, tá? Até porque Provérbios, por exemplo, a maioria dos textos ali, eles têm que ser trabalhados de forma isolada. Os versos de Provérbios ali, eles finalizam, ali o autor, né, ele finaliza o assunto dentro do próprio versículo, muitas das vezes. Então não tem como você trabalhar com muita coisa ali, um contexto ali, por exemplo, tá? Então ali você tem que praticamente isolar ali os versos, mas também há a possibilidade de interpretar também esses versos aí, mesmo eles sendo já isolados pela própria Bíblia, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, então, fechando agora esse parênteses, tá? Então, nós vemos aqui um caso de exegese. Então, quando eu olho para Filipenses 4,13, por exemplo, que diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou naquele que me fortalece, e nós passamos a entender que com a ajuda de Jesus eu posso tudo, eu faço tudo o que eu quiser, eu posso alcançar tudo. Isso é uma interpretação exegética. Isso seria algo do pregador, do ensinador, ou algo meu, né, sendo inserido ali no texto, que não é isso que o texto está querendo dizer. E se nós pegarmos agora uma interpretação exegética, né, uma interpretação correta, neste verso, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, nós veremos que Paulo está querendo dizer o quê? Ou ele está dizendo o quê? Que em Cristo nós podemos viver bem, né? Viver bem, em paz com Deus, em qualquer situação da nossa vida, ou seja, em qualquer problema, em qualquer dificuldade, tá? Então não importa o que aconteça na minha vida, não importa quais são os problemas, quais são as lutas, quais são as dificuldades, qual o momento ou fase que eu estiver vivendo da minha vida. Se eu estiver em Cristo que me fortalece, eu posso viver e passar por qualquer situação da minha vida. É isso que o texto está dizendo. Tá? Então ele não está dizendo que eu posso todas as coisas que me fortalecem. Então se Jesus me fortalece, eu posso tudo que eu quiser. O que eu quiser eu consigo, o que eu quiser eu ganho. Se eu quiser ficar rico eu fico. Se eu quiser viajar lá para Dubai eu viajo, porque Cristo me fortalece, eu posso todas as coisas nele. Não é isso. Tá? O texto está dizendo o quê? Que se eu estou em Cristo e ele me fortalecendo, não importa a fase da minha vida. Não importa, eu posso perder um ente querido, eu posso perder meu emprego, eu posso passar necessidade financeira, eu posso passar por conflitos ministeriais, não importa, se eu estou em Cristo, Ele me fortalece, eu passo por toda e qualquer fase da minha vida, estando de bem e em paz com Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Então note que nós fizemos uma interpretação exegética, a primeira, e nós fizemos agora uma interpretação exegética, a segunda, tá? Agora, como que nós chegamos a essa conclusão dentro dessa interpretação exegética? Quais são os parâmetros, né, os padrões que nós utilizamos para isso? Aí nós entramos já no próximo tópico, né, próximo tópico nós vamos falar sobre um modo básico de interpretação. Quando nós aprendemos sobre a hermenêutica, existem vários modos pelo qual nós podemos interpretar as Escrituras Sagradas, tá? E ainda alguns outros métodos de interpretação, nós passamos a adquirir ele com o tempo, estudando e pondo em prática, e Deus vai nos auxiliando, nos direcionando, e nós vamos adotando outras maneiras que nos auxiliam bastante. Ou a gente mistura, né, uma maneira com a outra e forma uma maneira diferente, toda particular ali,
que nos auxilia ali na interpretação. Isso é bacana, isso é muito bom, tá? Então existem vários métodos pelo qual eu posso interpretar as Escrituras Sagradas. Cada texto, cada passagem, eu vou utilizar de ferramentas diferentes para que eu possa entender e compreender as Escrituras Sagradas. Mas existem dois deles que eles são essenciais, é utilizado quase que sempre, todas as vezes, e indispensável. Não pode ser dispensado em nenhuma das ocasiões de interpretação. E aqui neste título aqui que eu coloquei como o próximo tópico, que seria o modo básico de interpretação, nós vamos ver estes dois modos, tá? Lembrando, amados, nós não vamos tratar aqui de uma forma técnica, mas de uma forma prática, porque como eu disse no início do vídeo, este assunto hermenêutico é um assunto da teologia, então ele é bastante técnico. Se nós colocarmos aqui, né, num momento mais congregacional, ele foge um pouco daquilo que é propósito, né, do nosso momento de ensino, que é algo mais para a igreja, né, aprender e tal, e não é um curso teológico, tá bom? Então nós, como eu disse anteriormente, eu estou pegando uma matéria da teologia técnica e tentando transformar ela de modo que ela venha ter um caráter congregacional para que eu possa estar trazendo aqui para os irmãos e nós, a igreja, venha a aprender. Amém? Bom, então no modo básico de interpretação nós temos dois modos, duas maneiras aqui que eu separei, tá? Que seria análise contextual e análise doutrinária. Esses dois modos eles não podem deixar de existir, como eu disse anteriormente, tá bom? Vamos lá, aqui neste texto aqui de Filipenses 4:13, eu utilizei o método, né, o modo ali contextual, da análise contextual, tá? Ou seja, eu me ative ao contexto para compreender o verso que está sendo lido aqui, que está sendo utilizado. Então, como o texto foi lido, né, Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo, nessa tradução, né, que me fortalece. Ou na sua tradução aí, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tá? Como que eu cheguei, então, ou nós podemos chegar à interpretação exegética, né? Quando nós aprendemos que ali Paulo está falando das fases, né? Da vida ali, que ele pode viver, né, qualquer fase da vida ali, que estando firme em Cristo, ele vai continuar de bem com Deus, ele vai continuar, né, alcançando da parte do Senhor coisas e mais coisas espirituais, sempre crescendo e sempre firme e nunca se desviando, tá? Dentro do contexto, nós podemos analisar isso. Então, existe o contexto das passagens bíblicas, que muitas das vezes eles são grandes, tá? E existe contextos que já são menores. Neste caso aqui, por exemplo, o verso anterior já me dá base exegética para que eu possa ter a interpretação correta do verso de número 13. No caso, então, o verso de número 12. O que diz lá no verso de número 12 de Filipenses, capítulo 4? Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha só, e depois Paulo diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, Paulo está falando de fases da vida dele, que ele passou e que ele viveu. Ele é bem claro aqui, ele fala, eu sei ter abundância, eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como a padecer necessidade. Ou seja, está falando, não importa qual fase da minha vida eu tenha que passar. Se eu passar uma fase de fome, eu estou instruído a passar por essa fase de fome e permanecer firme em Deus. Se eu passar por uma fase de abundância, eu não me desvio também, eu não me torno arrogante, né? Eu não vou me tornar soberbo só porque eu tenho abundância, eu estou na fartura. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei viver tanto na fase ruim como na fase boa. Aí ele continua dizendo, né, lá no verso de número 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, se Cristo está me fortalecendo, nele eu posso viver todas as fases da minha vida, tanto as ruins como as boas, sem se desviar da presença de Deus. Ok? Então aqui nós fizemos uma interpretação exegética com base no contexto, tá? E como eu disse anteriormente, repito, o contexto muitas das vezes está ali bem próximo ao verso, já nos dá ali a luz do que o verso está dizendo de fato,
E muitas das vezes o contexto está um pouquinho longe, né? Então nós temos que ler muitos versos anteriores, às vezes o capítulo inteiro, ou às vezes um capítulo ou 2 capítulos antes daquele capítulo que nós estamos lendo aquele versículo, tá? E existem passagens na Bíblia, por exemplo, que nós temos que recorrer a outra parte do livro que tem a mesma história, tá? Que está sendo narrado ali. Por exemplo, existem histórias ali em 1 Reis que está lá em Samuel e vice-versa. Existem histórias que estão lá em Crônicas, 1 Crônicas, que está lá em Samuel também, tá? Então, e tudo isso é um contexto. Então eu pego lá uma parte de Crônicas, por exemplo, uma parte de Samuel, e eu pego aquelas 2 partes e eu tenho um contexto ali que me dá ali toda a instrução necessária para que eu possa ter uma interpretação correta do texto. Outras coisas na Bíblia também funcionam assim, né? Se nós vemos ali os evangelhos, principalmente os evangelhos sinópticos, né? Que são os evangelhos parecidos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas, que são semelhantes. Você vê que tem ali as mesmas histórias. Aí você pega detalhes da história no livro de Lucas, por exemplo, pega detalhes da história do livro de Marcos e detalhes da história do livro de Mateus, é da mesma história, e você tem ali um contexto ali cheio de detalhes para que você possa ter uma interpretação correta daquela passagem. Então isso acontece em muitas partes da Bíblia Sagrada, tá? Então nem sempre você vai utilizar apenas um verso antes. Neste caso aqui de Filipenses 4:13, nós utilizamos apenas um verso anterior e nós já temos aqui a interpretação. Tem casos que não, você tem que pular capítulos atrás ali, dentro do contexto, para que você tenha a interpretação. Então nós aprendemos aqui de um modo prático, né? Conhecemos a exegética na prática e a exegética aqui, analisando aqui no caso o contexto, tá? Mas, como eu disse, os modos básicos de interpretação existem alguns, mas eu trouxe 2 deles. Primeiro, então, foi análise contextual. O segundo modo básico de interpretação aqui, que não deve faltar, de fato, é análise doutrinária. E quando se fala de análise doutrinária, não estou falando de uma análise doutrinária em relação a ministérios, tá? Então, tem ministério que tem doutrinas diferentes de outros ministérios. Doutrinas relacionadas, por exemplo, ao uso e costume, ou relacionado ali à liturgia da igreja propriamente dito, e algumas outras coisas, tá? Não é esse tipo de doutrina, estou falando da doutrina bíblica, doutrina universal, que não muda, tá ok? A doutrina bíblica, não doutrina ministerial, tá? De ministérios de igrejas e placas de igreja, não, tá bom? Então, a análise doutrinária é um segundo método, modo pelo qual nós podemos interpretar os textos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, aqui tem um texto lá em 1 Samuel, capítulo de número 28, vamos estar lendo o verso de número 7. 1 Samuel 28, 7. Antes de lermos, aqui se trata de um episódio bastante discutido por muitos teólogos, já há anos e anos, há séculos na verdade, né? Que é um episódio onde Saul ele consulta uma pitonisa em Endor, né? Uma feiticeira, e supostamente a feiticeira ela consegue trazer Samuel do mundo dos mortos e falar com o rei Saul. Amados, antes de nós darmos continuidade, para quem não sabe, eu abri um canal no YouTube. E no canal do YouTube eu coloco vários ensinos da palavra de Deus, né? Ensinos de uma, digamos assim, de maneira diferente, como eu trago aqui para os irmãos nas sextas-feiras, tá? Então lá eu consigo trabalhar com o tempo ali, ele é mais manipulável, eu consigo manipular o tempo, consigo manipular ali todos os recursos em relação a imagens e tal. Então lá eu consigo trazer coisas mais detalhadas, mais profundas e tal. Então os irmãos que tiverem interesse, depois eu coloco aí nos comentários, o link, né, para os irmãos acessarem, até porque tem eu acho que o último vídeo que eu coloquei lá, que foi semana passada, não, foi essa semana, que entrou essa semana, ele trata justamente desse episódio aqui de Saul. Saul foi até Endor, consultou uma feiticeira, e a feiticeira fez com que Samuel voltasse do mundo dos mortos e falasse com Saul. Teoricamente, o que está acontecendo ali é uma atividade mediúnica, é espiritismo, tá? O que está acontecendo nessa passagem é um espiritismo. Neste vídeo, eu vou tratar a respeito disso, falar de maneira teológica, ensinando aquilo, né, dentro das escrituras sagradas, da Bíblia Sagrada. Eu não uso nada, não uso livros, não uso nada que seja fora da Bíblia. Eu uso apenas a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Nesse vídeo está bem detalhado, tá?
Então, os irmãos quiserem, depois eu deixo o link aí na descrição, para os irmãos acessarem lá o canal e assistirem esse vídeo, se tiverem interesse, tá? Mas então vamos falar dessa passagem só para que nós possamos ter essa questão de análise doutrinária, tá? Ó, então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinho, ou de adivinhar, né? Olha lá no verso de número 15 do capítulo 28, ó. Samuel disse a Saul, então no caso que Samuel já tinha saído do mundo dos mortos e conversando com Saul, ó, que Samuel disse a Saul: por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então, este é um texto, por exemplo, que para interpretar ele de modo convincente, nós temos que reunir vários recursos, tá? Tanto para aqueles que interpretam de um modo que, de fato, Samuel surgiu do mundo dos mortos, como aqueles que interpretam, né, no sentido oposto, dizendo que Samuel não ressurgiu do mundo dos mortos, tá? Então é necessário utilizar de vários recursos para ter uma interpretação convincente. No vídeo lá do canal do YouTube, lá eu trouxe todos os detalhes possíveis ali para que de fato tenha uma interpretação convincente. Mas aqui, quando nós estamos a tratar de uma análise doutrinária, nós compreendemos já pelas escrituras sagradas que o fato de Samuel ressurgir do mundo dos mortos é algo que nós devemos colocar um pé atrás. Por quê? Porque não bate com a doutrina bíblica. E isso nós podemos fazer, obviamente, daquilo que nós estamos tratando, da análise doutrinária. Se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, há textos lá no Antigo Testamento, por exemplo, de várias passagens onde Deus ele condena essa prática. Como no caso de Jefité, por exemplo, que supostamente ele sacrificou a sua filha, né? Matou a sua filha em sacrifício, imolou ela, tacou fogo e ofereceu a Deus em sacrifício. Teoricamente, o que aconteceu seria isso. E muitos acabam interpretando dessa maneira, mas infelizmente, amados, por mais que muitas pessoas acabam se alimentando disso, e infelizmente se alimentam disso, amados, nós temos que compreender que aquilo vai contra uma base doutrinária da Bíblia, da própria Bíblia, né? Então, se nós fizermos uma análise doutrinária, o fato de Jefté ter matado sua filha não convém, não convence, né? Neste caso aqui, nós também temos que trabalhar numa análise doutrinária. Então, se nós utilizarmos o modo de contexto aqui, não rola. Não vamos interpretar correto. Nós vamos interpretar de modo incorreto essa passagem. Então, nós temos que interpretar segundo a análise doutrinária. Dentro da análise doutrinária, então, nós podemos ver, por exemplo, alguns versos lá no Antigo Testamento, por exemplo, como Levítico, capítulo 20, verso de número 27. O que diz lá? O homem ou mulher, os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Ou seja, Deus nunca apoiou a atividade mediúnica, tá? O espiritismo, Deus nunca apoiou isso. Então, como, pois, Samuel poderia ressurgir do mundo dos mortos se Deus nunca permitiu algo dessa natureza? Deus ele não apoia isso. Ainda falar, né, com Saul ali em vida, né? Saul em vida e Samuel estando morto, tá? Então, se nós analisarmos de modo doutrinário, fizermos uma análise doutrinária nessa passagem, nós já passamos a ter ali a interpretação correta desta passagem. E essa análise doutrinária, amados, você não precisa ser um expert na Bíblia para fazer. Meus amados, principalmente aqueles que estão na igreja já há um tempo, já têm o conhecimento da palavra de Deus e conhecem, né, a doutrina bíblica. Sabe o que é errado, o que é pecado e o que não é. Porque a Bíblia Sagrada, ela sendo ministrada nos nossos cultos, né, no nosso caso aqui de quarta ou de domingo, nós estamos a absorver aquilo. E nós estamos aprendendo a cada dia da Bíblia Sagrada. Então, quando nós ouvimos alguma coisa, né, de alguém, de algum pregador, logo já vem a análise doutrinária automaticamente na nossa mente. E isso tudo pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos dá o discernimento e nos faz entender e compreender. Opa, espera aí, aquilo que está sendo pregado ali não está certo. Está fora da doutrina bíblica.
tá? Então se alguém vir e pregar para você, por exemplo, falando que o espiritismo é verdadeiro, que esse fato de os mortos falarem com os vivos, isso acontece, é normal, você vai falar, pô, espera aí, mas a Bíblia não diz isso. Aí você vai lembrar de coisas que você já ouviu das Escrituras Sagradas em pregações, na igreja e tal. Então a análise doutrinária, ela basicamente ela meio que existe automaticamente em nós, né? E quando nós passamos a estudar um pouco mais da Bíblia, então nós passamos a nos aprofundar mais nisso. E esse é um outro método pelo qual nós temos que utilizar para interpretar as Escrituras Sagradas. Como eu disse, aqueles que não têm o chamado para a obra da palavra, o ministério da palavra, aqueles que não têm esse chamado, precisam saber disso e conhecer e fazer isso, para que não sejam enganados e levados pelas falsas doutrinas. E aqueles que têm o chamado para isso, têm vontade, né, de ministrar, de pregar, de ensinar a palavra de Deus, muito mais tem que se aprofundar nisso. Não pode deixar isso de lado, tá? Porque senão vai pregar coisa errada, vai ensinar coisa errada, vai falar asneiras, vai cometer um pecado de heresia, e isso daí é muito ruim, tá bom? Então o que nós estamos analisando aqui é a doutrina, tá bom? E a doutrina você pode correr em vários textos da Bíblia Sagrada, como diz lá no Antigo Testamento, existem vários textos que vai refutar essa possibilidade de Samuel ter ressurgido do mundo dos mortos e ter falado com Saul. Existe mais para isso? Existe. Como eu disse no vídeo lá, está mais detalhado, né, do que aqui. Mas, então, amados, para nós fecharmos este tema, né, nós estamos no segundo dia já deste assunto, né, de interpretação bíblica. Nós temos que procurar entender e compreender isso para o nosso crescimento espiritual e fazermos como os bereanos, né, procurar na Bíblia, ver se aquilo que está sendo ministrado, né, ele de fato ele está de acordo com aquilo que está nas Escrituras Sagradas. E não vai achar, não, porque fulano, ciclano, não porque Beltrano. Não, amados. Todo mundo é tendente a cometer erros e falhas e a ser levado por uma instrução teológica e bíblica que está fora da verdade do Senhor Jesus. Qualquer pessoa é tendente a isso, se não vigiar, se não tomar cuidado ou deixar ali a sua vontade tomar conta ali no momento da pregação. Tá? Então eu não posso colocar o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito e fazer com que a Bíblia apoie aquilo que é particular meu, minha interpretação particular. Tá? Eu não posso fazer isso, isso é errado, é pecado. Tá? Então se eu penso, porque eu penso que isso é pecado, então eu vou pregar como se isso fosse, mas eu não posso fazer a Bíblia me apoiar. Eu não posso fazer isso, isso está errado. Eu é que tenho que trazer a verdade das Escrituras Sagradas. Né? Então não posso jamais manipular a Bíblia, manipular a pregação, a instrução, o ensino, de modo que os irmãos venham acreditar ou se alimentar daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. A minha opinião não vale de nada aqui. O que vale é a verdade das Escrituras Sagradas. O dia que começarmos a colocar a nossa opinião acima das Escrituras, acabou. Não compensa nem deixar mais eu ensinar as Escrituras Sagradas. Minha opinião não vale. O que vale é a verdade das Escrituras Sagradas. É essa que tem que estar em pauta, em foco. A verdade das Escrituras. O que eu penso, o que eu acho, não importa para ninguém. Isso não salva almas, não muda a vida, não vai causar impacto espiritual na vida de ninguém. Muito pelo contrário, vai causar um impacto negativo. O que eu tenho que colocar é o que a Bíblia diz, o que ela ensina, o que é verdade, o que é da vontade de Deus e ponto final. Esse é um método correto, é a maneira correta de interpretar a Bíblia Sagrada. E para finalizar, amados, a Bíblia, ela interpreta a si mesma muito, muito, muito bem, tá? Raramente nós temos que utilizar de alguns recursos externos para nós termos uma interpretação bíblica verdadeira, tá? Porque a Bíblia interpreta a si mesma. Muitas das vezes nós utilizamos de recursos externos, dos originais gregos e hebraicos, por exemplo, de dicionários e contextos históricos, para nos auxiliar a passar para os irmãos aquilo que a Bíblia já está falando, tá ok? Então se torna de um modo mais esclarecedor, se torna de um modo mais compreensível, mas nunca isso deve guiar a palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus tem que guiar tudo, tá? É assim que deve ser as questões interpretativas da Bíblia Sagrada, tá? E lembrando que a heresia é algo que existe,
Paulo, o apóstolo Paulo, imagina Paulo, você acha que Paulo poderia se desviar e pregar coisas erradas da palavra de Deus? Você não imagina isso, né? A gente acha e fala, não, Paulo nunca, jamais que Paulo poderia acontecer isso com ele, mas ele sabia que isso poderia acontecer com ele. E tanto é que lá em Gálatas ele diz, ainda que eu mesmo, ou outro, ou algum anjo venha e vos ensine outro evangelho diferente daquilo que nós já temos vos ensinados, considerai-vos como anátema. Paulo ele falou de si, ainda que eu venha pregar outro evangelho desse que nós temos ensinado. Ou seja, Paulo está dizendo, há a possibilidade de mim, Paulo, vir a me voltar a algum conhecimento herético e acreditar naquilo como verdade e tentar vos ensinar algo que é diferente daquilo que já foi ensinado. Se isso acontecer, é anátema. Ele está falando de si mesmo ali. Então, se Paulo ele fala de si mesmo, dizendo que há a possibilidade de que ele se desvie da verdade bíblica, ensine o incorreto, o que dirá nós, amados? Paulo que foi inspirado por Deus, e a maior parte do Novo Testamento é de Paulo, né? Inspirado por Deus. Por que nós não? Também há essa possibilidade. Então nós temos que vigiar, buscar em Cristo, no conhecimento da verdade da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, para que nós não venhamos a ensinar incorretamente e aprender e absorver aquilo que não é da vontade de Deus, que está contra as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a todos grandemente. Vamos estar fazendo uma oração e lembrando que a questão de compreender as Escrituras não é para aqueles que ensinam somente. Esses são obrigados, eles têm que ter isso daí, lógico. Mas aqueles que também não têm esse ministério precisam disso para o seu crescimento espiritual, para que alcance as bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família. Tudo isso acontece através da palavra e o viver e obedecer às Escrituras Sagradas. Amém? Feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor Deus, obrigado por tudo. Obrigado pelo ensinamento da Tua palavra, compreensão, aquilo que o Senhor Deus nos... Olha, o Senhor Deus tem nos ajudado tanto, Pai. Não tem como, Senhor Jesus, retribuir ao Senhor o que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, pelo alimento da Tua palavra, obrigado pelo conhecimento e sabedoria, obrigado, Pai. E por favor, Jesus, abençoe as nossas vidas, a vida dos Teus servos, trabalhe em cada situação, em cada casa, em cada lar, em cada família, que o Teu nome seja glorificado e que os espíritos malignos se levantem contra nós caia por terra em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos grandiosamente, em nome de Jesus. Amém.